Vamos orar pelo pastor que vai nos alimentar hoje. O pastor Samuel gosto de chamar ele de meu professor, porque quando a gente tem alguma dúvida é só perguntar para ele que Amém. responde. Nem tudo. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Santo e Eterno, usa, Pai, o teu servo como o Senhor tem usado sempre. Alimenta as nossas vidas, alimenta nossas almas, Pai. Precisamos do teu alimento todos os dias. E sei, Pai, que o Senhor tem preparado algo maravilhoso para nós. Meu Pai, eu quero te agradecer. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nessa noite eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Para mim é muito bom estar mais uma vez aqui com os irmãos. Estava com muita saudade dos irmãos. E é bom estar de volta e poder revê-los. Estarmos juntos adorando ao mesmo Deus. Ao único Deus que é digno de honra, de glória e de todo louvor. E o nome dele é Jesus. Não tem outro nome mais lindo que esse. Amém? Agradeço ao meu grande amigo pastor Kleber pelo convite para estar aqui, a toda a sua família, a pastora Simone, a todos os seus filhos, a toda a igreja em geral. E eu sei que o Senhor tem algo maravilhoso para falar conosco. Amém? E como ontem o bispo Clemaí nos ensinou aqui sobre o pão vivo, o sentido do pão vivo que veio do céu, e nós vemos a importância que temos de conhecer mais da palavra de Deus. Amém. E hoje eu queria apenas continuar, bispo, a mensagem que o Senhor começou ontem. Amém? Glória a Deus. E uma coisa que o bispo falou que me chamou muita atenção é que nós somos os despenseiros. Amém? Quem estava aqui ontem, no culto de ontem? Amém? Despenseiro é aquele que toma conta da despensa. A despensa é onde tem comida. Amém? Então nós somos despenseiros. Nós estamos tomando conta da despensa de Deus. Lá onde está guardado o melhor pão de todos. Amém? E o melhor pão que nós temos é a palavra de Deus. Devemos falar assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a verdade que nós temos, a verdade que você tem, a verdade que nós conhecemos, pastor, este é o melhor pão que nós podemos encontrar. O evangelho, ele nada mais é do que um mendigo mostrando ao outro onde encontrar comida. Amém? Você encontrou comida, você encontrou o pão vivo que desceu do céu, e hoje você pode andar pelo mundo e ver tantas pessoas que estão precisando deste pão, e nós somos as pessoas que Deus escolheu para conduzi-las ao conhecimento deste pão maravilhoso. Amém? E eu queria ler com os mãos da palavra de Jesus no livro de Juízes, amém? Capítulo 14. Em Juízes, capítulo 14, no versículo 12. Vamos ler alguns versículos deste capítulo. Amém? Eu queria dar a mensagem nessa noite por título: A noiva tem o segredo. Amém? A noiva tem o segredo, ela conhece o segredo. Aleluia. Esse texto que vamos ler faz parte da história de um dos juízes de Israel, um dos homens mais fortes fisicamente, Sansão, que tinha uma força sobrenatural que Deus havia lhe concedido. Amém? Juízes 14, versículo 12, os irmãos encontraram? Amém. Aleluia. Nos fala assim a palavra de Jesus: disse-lhes, pois, Sansão: eu vos darei um enigma a adivinhar.
E se nos 7 dias das bodas me declarares e descobrirdes, vos darei 30 lençóis e 30 mudas de vestes. E se me não puderdes declarar, vós me dareis a mim os 30 lençóis e as 30 mudas de vestes. E eles disseram: dá-nos o teu enigma a adivinhar, para que ouçamos. Então lhes disse: do comedor saiu comida, e doçura saiu do forte, e em 3 dias não puderam declarar o enigma. E sucedeu que ao 7º dia dissera a mulher de Sansão: persuade a teu marido que nos declare o enigma, para que porventura não queimemos a fogo a ti e a casa de teu pai. Chamastes-nos vós aqui para possuir o que é nosso, não é assim? E agora, irmãos, no mesmo capítulo ainda, capítulo 14 de Juízes, no versículo, glória a Deus, versículo 18, fala assim a palavra de Deus: disseram-lhe, pois, os homens daquela cidade ao 7º dia, antes de se pôr o sol: que coisa há mais doce do que o mel? E que a coisa há mais forte do que o leão? E ele lhes disse: se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca teríeis descoberto o meu enigma. Eu queria ler com os irmãos a parte final deste versículo, na tradução da linguagem de hoje, amém? Desculpa, irmãos, a NVI, que fala assim: se vocês não tivessem conversado com a minha mulher, não saberiam a resposta. Amém? Senhor Deus, Pai Santo e amado, te agradecemos, te louvamos por estar aqui na tua presença. Fale agora para o nosso coração, nos dê entendimento da palavra, para que possamos, Senhor Pai, ser saciados por ti nesta noite. Fale conosco, vem agora abrir o nosso entendimento, o nosso coração, para a perfeita compreensão da tua palavra. Nós confiamos em ti, entregamos tudo em tuas mãos, em nome de Jesus, o verdadeiro e único Deus. Amém, Jesus. Poder sentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, Jesus, ele se comparou diversas vezes como noivo, e ele compara a sua igreja como a noiva. Em muitas passagens, quando ele fala da sua volta, ele compara a igreja como sendo a sua noiva e a sua volta como sendo um casamento, a festa de casamento. E tudo que foi escrito no Antigo Testamento foi para a instrução nossa, porque tudo no Antigo Testamento aponta para Cristo, tudo converge em Cristo. Então, quando nós estudamos o Antigo Testamento, todos os textos, profetas, profecias, de alguma forma está nos apontando para Jesus, para as coisas do Novo Testamento, para a revelação que nos foi dada através de Jesus Cristo. E aqui a história nos fala que Sansão, ele se casou com a moça, e ele lançou um enigma no seu casamento. E ele falou assim: olha, do comedor saiu comida, e doçura saiu do forte. E esse enigma, ele foi tão difícil que ninguém conseguia decifrar. E aquelas pessoas, aqueles homens da festa, eles tinham um rancor, um ódio de Sansão, por ele ser um homem usado por Deus, por ele ser do povo de Israel, e eles não queriam de forma alguma perder para Sansão, não queriam aceitar que Sansão fosse vencê-los em um debate.
Então eles pensaram, tentaram de todas as formas descobrir um jeito de trazer a resposta para envergonhar Sansão, mas eles não conseguiam de forma alguma. E eles pensavam: do comedor saiu comida. Mas como? Como do comedor sai comida? Doçura sai do forte. E eles, olha, quebraram a cabeça e tentando descobrir, e eles não conseguiram de forma alguma decifrar aquele enigma. Então, alguém pensou assim: a única forma de nós descobrirmos é se nós for lá e perguntar para a mulher dele. Vou perguntar para a noiva, porque se nós perguntarmos para a noiva, nós vamos ter a resposta. Então eles chegaram para a mulher de Sansão e falou assim: olha, descubra, nos conte qual é o segredo, nos fale qual é o enigma, porque se você não nos contar qual é o enigma, a resposta desse enigma, nós vamos colocar fogo em você, na sua casa, em tudo que você tem. Então ela, com medo, assustada, ela chegou até Sansão e falou com ele: Sansão, me fala aí, qual é o segredo? E ele falou: não, é guardado, o segredo eu não posso te contar. Ela: se você me ama, Sansão, se você me ama, mulher sempre faz isso, né? Se você me ama. Eu casei com 19 anos sem comer carne, eu nunca tinha comido carne. A minha esposa, ela fez um bife, falou: se você me ama, você come. E vira o quanto eu gosto de carne hoje, amém? Então ela falou: Sansão, se você me ama, me conta o segredo. E ele falou assim: olha, eu não contei para ninguém, nem para os meus pais eu contei, mas eu vou te contar. Esse enigma de Sansão foi porque, irmãos, um dia ele estava viajando para a terra dos filisteus, e de repente saiu um leão para encontrar com Sansão. Ele era muito forte, né? Usado por Deus com uma força tremenda, e nos fala assim que ele então agarrou aquele leão e ele matou o leão com as próprias mãos. O leão é um símbolo de força, um animal chamado rei da selva, e o leão ele não tem predador, nem ele vence qualquer animal da floresta. Ele é o rei da selva, ele controla tudo ali. Então Sansão, ele matou o comedor, ele matou o forte. Passou um tempo e ele voltava pelo mesmo caminho, e ele lembrou: e aquele leão que eu matei? Aí ele foi lá e estava só a carcaça do leão, só a ossada. E as abelhas vieram e fizeram uma colmeia ali dentro da carcaça do leão. Aí ele foi lá, pegou 3 favos de mel e falou: eu vou levar para minha namorada. E ele pensou: olha, do comedor saiu comida, ó, doçura saiu do forte. Aí eu quero ver quem adivinha esse enigma, eu quero ver quem vai descobrir esse enigma. Aí ele chegou lá e contou agora, e agora a esposa de Sansão, agora ela descobriu. Ela falou: Sansão, que enigma fantástico, que coisa maravilhosa a revelação deste enigma. Meu irmão, o maior mistério de todos os tempos, Jesus guardou para a igreja. Aleluia. Nós somos os despenseiros. Jesus confiou à igreja o maior mistério de todos, mistérios que os profetas do Antigo Testamento quiseram conhecer e não puderam. Moisés, lá no Monte Horebe, ele fala: Senhor, o Senhor está me mandando para o Egito, me fala o seu nome. E Deus fala: eu sou. Senhor, tu és o quê? Eu sou o que sou. Vai lá e fala assim: eu sou, me mandou aqui. E quando perguntava pelo seu nome, dizia: por que pergunta pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Isaías 9, versículo 6, né? Isaías começa assim: porque o menino nos nasceu, presente, um filho se nos deu, é presente, e o principado está, é presente, mas o seu nome será
é para o futuro. Aleluia! Era um mistério guardado. Era um mistério que Deus havia guardado, irmãos. E então, quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos então a grandiosidade deste mistério. É um enigma que o homem ele não consegue decifrar. Não pode, irmãos. A natureza humana, humanamente falando, o homem ele não conseguirá jamais decifrar os mistérios de Deus. Deus ele fala assim que ele ocultou dos sábios e entendidos e revelou aos pequeninos. Não é apenas pela sua inteligência que você vai conhecer os mistérios de Deus. Não é porque você é formado em qualquer curso teológico ou qualquer outro tipo de curso que você vai ter o conhecimento dos mistérios de Deus, do enigma de Deus. A revelação, ela vem quando nós conhecemos a Deus e quando nós buscamos no lugar certo. E esse enigma que o Senhor ele nos contou, ele é grandioso. O enigma é como de Sansão: do comedor saiu comida e doçura saiu do forte. O Deus eterno deixou a sua glória, se manifestou como homem. O Deus que é Espírito se fez homem. Amém? Deus se fez carne. O Deus que era Espírito, ele se fez carne. O Deus que era Pai, ele se revelou como Filho. Aleluia. E ele veio ao mundo, e quando as pessoas olhavam para Cristo, eles não conseguiam entender aquele grande mistério revelado. O apóstolo Paulo ele fala assim, em capítulo 3:16 de 1 Timóteo, sem dúvida alguma, ele fala assim: não tenho dúvida, grande é o mistério da piedade. Deus se manifesta em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Não é não? Mas era para ser assim, né? Fica até bonitinho, né? Parece bonitinho, né? Mas diz assim: sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Aleluia. Deus, ele se revelou como homem. Ele veio ao mundo como homem para que ele pudesse pagar por nós o preço mais alto. Então, assim como do comedor sai comida, do Deus que é Espírito se revela como carne, como homem. O Deus que é Pai se revela como Filho. Amém? O Deus que era inalcançável, o Deus que habitava na luz inacessível, ele se reduz e ele chega até nós. Aleluia. Essa lâmpada aqui é 110, pô pastor, 220 energia aqui. 110. 127, né? Fala 110 mais. Mas quando essa energia ela está lá na usina, ela tem a potência tão grande, tantos watts de potência, que se uma pessoa chegar próximo sem ter toda a proteção de segurança, ela é fulminada na hora, de tanta voltagem que tem. Aí quando sai da usina, tem lá os transformadores para reduzir essa energia até que ela venha numa capacidade mais fraca. Então ela vai reduzindo, até chegar aqui 127, 110 volts, e você coloca essa lâmpada e a lâmpada não queima, não estoura. E se você for carregar o seu celular, que é apenas 12 volts, aí você pega uma fonte que vai reduzir ainda de 110 para 12. Porque se você ligar direto aqui, vai queimar o seu celular na hora.
O nosso Deus, ele é tanta energia, ele é tanta potência, que se o homem encostasse nele, seria fulminado na hora. Mas sabe o que Deus fez? Ele se reduziu a homem, se reduziu a servo, se reduziu a cruz, se reduziu a tudo. Ele foi se reduzindo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Pastor Kleber, você pode encostar no fio para mim ali? Esse fio, no fio está na tomada, encostar nele, pegar nesse fio, por favor. Levou choque? Por que não levou choque? Porque esse fio está encapado. Ele tem uma proteção que não faz ele levar choque. Mas se desencapar aquele fio e você encostar, vai levar choque. Sabe por que as pessoas encostavam em Cristo e não eram fulminadas? Sabe por que João colocava a cabeça no seu peito e não morria? Porque aquele corpo era como uma fita isolante, pois dentro dele estava o próprio Deus. Aleluia! Dentro dele estava o próprio Pai. Oh, Deus maravilhoso é esse nosso Deus. Glória a Deus. Então, quando nós temos esse conhecimento, de conhecermos a este Deus, irmãos, que mesmo sendo tão grande, sendo tão excelso, tão sublime, Ele escolheu se reduzir, amém? E foi achado na forma de servo, achado na forma de homem, humilhou-se até a morte, e a morte mais cruel, a morte mais humilhante que havia naquele tempo, que era ser pendurado no madeiro. Ele se reduziu para alcançar você. Aí o caminho que Deus fez foi esse, um caminho de se reduzir para chegar até nós. O Velho Testamento, o Antigo Testamento, ele nos fala muitas vezes sobre o tabernáculo, e eu sou apaixonado pela história do tabernáculo. E o tabernáculo, o propósito dele era Deus habitar no meio do povo. E as pessoas, elas tinham um caminho para chegar até ao Santo dos Santos, que era onde estava a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. Então, quando um homem, o sumo sacerdote, ele queria chegar até Deus, havia um caminho que ele tinha que passar, e ele não podia pular etapa alguma, porque se ele pulasse uma etapa, ele morreria. E esse caminho ele entrava no tabernáculo. Logo na entrada, a primeira coisa que ele via aqui era um altar de sacrifício, um altar chamado altar de bronze. E aqui então era sacrificado a oferta a Deus. Deus respondia com fogo aquela oferta ali, queimava aquele holocausto. Então vinha o sacerdote e ele passava no segundo local, que era a pia de bronze. Então ele se lavava com água. Depois disso ele entrava além do primeiro véu, entrava no lugar santo, e à sua esquerda havia um candelabro de ouro com 7 lâmpadas, e ele acendia aquelas lâmpadas, mantinha as lâmpadas acesas para iluminar aquele recinto. Do outro lado havia uma mesa de pães, o pão da proposição, o pão para ser comido na presença de Deus, e à sua frente havia um altar de incenso, um altar de ouro. Depois disso havia o segundo véu, e uma vez por ano ele atravessava este véu. Então ele entrava no Santo dos Santos, e ali estava a Arca da Aliança, a Arca do Concerto, com a sua tampa, o seu propiciatório, e dali ele estava ouvindo a voz de Deus, e ele estava então na presença de Deus. E se ele ousasse dizer: hoje eu não estou afim de sacrifício, eu não estou afim hoje de pia de bronze, eu vou pular e vou logo para o Santo dos Santos, ele morreria. Ele entrava ali com a corda amarrada na perna, porque se ele fizesse algum movimento errado, pulasse alguma etapa do caminho, ele morreria, porque esse era o caminho que Deus havia determinado, e ele não podia fazer outro caminho. O caminho era esse, amém? Mas esse era o caminho que o homem fazia. Mas quando
o nosso Deus, ele vai descrever o tabernáculo, ele faz o contrário. Deus começa lá do Santo dos Santos, ele vem de lá da arca, altar de ouro, a mesa dos pães, candelabro de ouro, a pia, o altar de holocausto. Então o caminho do homem, ele era do ocidente para o oriente. Mas o caminho de Deus para encontrar com o homem era o caminho inverso, era do oriente até chegar ao ocidente. Então o caminho do homem era para encontrar com Deus, era em uma direção. O caminho de Deus para encontrar com o homem era agora então ao inverso. Eu acho bem interessante quando o Senhor, ele anuncia ao pai de João Batista, que ele teria um filho, ele vai orar ao Senhor, ele vai agradecer. Aí no capítulo 1 de Lucas, no versículo 78, olha o que fala esse homem de Deus. Ele fala assim: pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que do oriente do alto nos visitou. Ele fala: olha, pelas entranhas, pelo ventre da misericórdia, pelo ventre da misericórdia, o Todo-Poderoso lá do oriente do alto, ele nos visitou. Aleluia! Nós vamos do ocidente para o oriente, mas ele fala que o nosso Deus, ele veio do oriente para o ocidente. Eu quero que você guarde isso. Nós vamos a Deus do ocidente para o oriente, fazemos um caminho, e Deus faz para encontrar conosco o caminho inverso. Então nós vamos ver agora o que vai acontecer com a igreja de Jesus quando tocar a última trombeta, quando nós formos arrebatados para morar com Cristo. Nesse momento nós faremos um caminho para estar para sempre com o Senhor, como fala o apóstolo Paulo. Então eu tenho que olhar esse caminho, porque se eu conseguir olhar o caminho que a igreja fará para chegar no céu, eu vou saber então o caminho que Deus fez para chegar até a terra. Se eu puder ver o caminho que você vai trilhar para chegar no céu, eu descubro o caminho que Deus fez para chegar até nós. No capítulo 15 de 1 Coríntios, no versículo 51, Paulo fala assim: olha, eis que aqui eu vos digo um mistério. Aí tem 2 pontinhos que ele vai explicar que mistério é esse. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista de imortalidade. Sabe o que Deus fez? O Deus imortal refez o caminho para se tornar um homem mortal. O Deus que era incorruptível, ele se fez homem e assumiu o pecado meu e seu. Do comedor saiu comida, doçura saiu do forte. Aleluia! Esse é o maior enigma revelado. Aleluia! E nós só podemos compreender isso, irmãos, quando nós buscamos a palavra da maneira certa. Aleluia! Quando nós podemos então abrir a palavra de Deus e ver a verdade que Ele tem para nós e buscar no lugar certo. Amém? Buscarmos a verdade no lugar certo.
Lembra que as pessoas lá, os homens, ficavam agoniados para saber a resposta do enigma de Sansão e não podia. Só quem sabia o enigma, a resposta era a noiva. Meu irmão, Jesus só contou para você. Aleluia! Deus contou para a igreja. Ele guardou isso para a igreja. Quantas vezes vinha lá os profetas, vinha lá as pessoas do Antigo Testamento e perguntava: Senhor, qual o segredo, qual o enigma? Me fale aí. Ele fala: calma, eu vou contar para a minha igreja. Eu só vou contar para minha noiva. Eu vou contar para minha igreja qual é o segredo. Eu vou contar para ela então o que eu tenho preparado para ela. Aleluia. A Bíblia, ela nos fala, aleluia, a palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, aleluia, capítulo 10, versículo 26, Cristo fala assim: portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de se revelar, nem oculto que não haja de saber. Deus fala assim: todos os mistérios vão ser revelados. Ele falou assim: não fique preocupado. Ele fala para os seus discípulos: não fique aí preocupado com o que vai acontecer, não fique preocupado se vocês vão saber ou se não vão. Deus vai revelar para vocês. E os apóstolos ficaram aguardando isso. E você vai ver Jesus ensinar. Ele vinha ensinando, ele falava só por parábolas. O reino de Deus é semelhante ao semeador que sai a semear. Uma parte da semente cai na beira da estrada, outra parte cai entre espinhos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí as pessoas ficavam: o que ele quer dizer mesmo? Não entendi nada. Semeador semeando, semente cai na estrada, semente cai no espinho, semente cai em pedra, semente cai em boa terra. O que é isso? E eles não conseguiam entender o que Jesus estava falando, e por mais que eles tentassem, eles não conseguiam entender isso, até que os discípulos chegavam para Jesus e falavam: Senhor, explica isso, o que significa? Era como a noiva de Sansão falando com ele: me conte o segredo. Aí, em Mateus capítulo 13, versículo 11, ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não lhe é dado. Fala: para vocês eu conto, para vocês eu vou contar o segredo. Ele fala: para vocês eu revelo o segredo, para eles não, mas para a minha igreja eu conto o segredo. Para a minha igreja. Então, irmãos, nós somos os despenseiros, nós somos as pessoas que Deus confiou nos contar este segredo. Mas isso, meu irmão, te dá uma responsabilidade tão grande que você não imagina. Aí chegou lá os homens para a mulher de Sansão e falou assim: se você não nos contar o segredo, nós vamos botar fogo em você. Se você não contar o segredo, e fala para a esposa de Sansão: você vai morrer queimada. Se você não contar esse segredo, você vai queimar com tudo que você tem. Meu irmão, nós somos a igreja. Se nós não contarmos o segredo, nós seremos queimados também. Se você não contar esse segredo, essa boa notícia, essa boa nova, não revelar ao mundo esse segredo, nós também teremos a mesma sentença para nós. O apóstolo Paulo, ele fazia aos irmãos um pedido de oração. No capítulo 6, de Efésios, a carta aos Efésios,
no versículo 20, ele pede oração. Ele fala: orem por mim, para que me seja dada o abrir da minha boca a palavra de conhecimento, para fazer notório o mistério de Deus. Ele falou: eu quero que quando eu abro a minha boca, eu faça conhecido o mistério de Deus. O nosso Deus, meu irmão, o nosso Deus, Ele se alegra em contar para a sua noiva os seus segredos. Ele se alegra em contar para a sua igreja os segredos que Ele tem guardado para nós. Quando João ele tem a revelação do Apocalipse, Deus ele revela para João as coisas mais preciosas que estavam para acontecer, a revelação de Jesus Cristo. No capítulo 10, versículo 7, é dito a João que quando o sétimo anjo tocasse a sétima trombeta, ia acontecer uma coisa muito especial. Aí nos fala assim: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Olha que o anjo falou com João: João, quando o anjo tocar a sétima trombeta, você vai conhecer qual é o segredo de Deus, você vai conhecer qual é o enigma de Deus, vai conhecer qual é o mistério de Deus. Então nós vamos ver agora a palavra de Deus, o que aconteceu quando o anjo tocou a sétima trombeta. Aí nos fala assim a palavra de Jesus, que no capítulo 13 de Apocalipse, Luiz, capítulo 11, versículo 15, desculpa, Apocalipse, nos fala assim: e tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Os reinos do mundo vieram ser de nosso Senhor e de seu Cristo. Que segredo revelado está aqui? Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e de seu Cristo. Em Atos 2, Pedro dá uma mensagem maravilhosa. Aí no versículo 36 ele fala assim, Atos 2:36: a este, pois, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E aqui nos fala assim: os reinos do mundo vieram ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e aquele que foi crucificado é Senhor e Cristo. Então Jesus reinará para todo sempre. E os 24 anciões que estavam assentados em seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus. E o que eles diziam para adorar a Deus? De que forma eles adoravam a Deus? Graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinastes. Ele fala: o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir, que tomaste o seu poder e reinastes. Então aqui nos fala que este Senhor e Cristo, Ele é o Deus Todo-Poderoso e que Ele reina. Jesus, Ele é o Deus que reina. Jesus, Ele é o soberano Deus que tem reinado e eternamente Ele vai reinar. E aqui uma coisa que eu acho bastante interessante é que os anjos do Senhor, os 24 anciões, eles adoravam a Deus desta forma. E eu ainda me considero jovem, né? Estou com 37, beirando os 38, mas sou jovem ainda. Eu vejo que os jovens gostam muito de cantar, não é isso? Louvar o Senhor, isso é muito importante. Louvor a Deus é uma coisa linda. Deus habita no meio dos louvores. O Senhor se agrada dos louvores que é entoado a Ele em espírito e em verdade. Mas
a forma que os anjos adoravam, a forma que os 24 anciões adoravam, eles, na sua adoração, eles diziam quem era o nosso Deus, revelavam quem era o Senhor Jesus Cristo. O salmista Davi, conhecido por ser o homem segundo o coração de Deus e um grande adorador, ele fala assim no Salmo 49, versículo 4: inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma na harpa. Davi falou assim: quando eu cantar, quando eu tocar, eu vou estar revelando o enigma de Deus. Quando eu louvar ao Senhor, eu vou estar anunciando, eu vou estar decifrando o enigma. Então, vocês, jovens adoradores, quando você canta, você está decifrando o enigma. Quando você exalta a Deus, revelando a palavra, a verdade, você está decifrando o enigma. Deus te chamou para você ser um adorador, que o adore em espírito e em verdade, para que o seu louvor, ele possa decifrar enigmas. É por isso que nós temos, pastor, termos bastante atenção naquilo que nós estamos cantando, para que as nossas palavras, elas possam realmente refletir aquilo que nós sentimos e aquilo que está na palavra de Deus. Amém? Aquilo que realmente expressa a palavra de Jesus, porque eu não posso cantar uma coisa que não tenha sentido em mim, eu não posso cantar uma coisa que não está na verdade da palavra de Deus. Mas nada melhor do que você cantar a palavra de Jesus. Aleluia. Você cantar a verdade. Eu gosto muito de analisar os salmos de Davi, a forma que esse homem cantava, e os salmos dele você vê como ele exalta ao Senhor. Ó Senhor, Tu és Deus de eternidade a eternidade, o Teu trono é eterno, Ele subsiste eternamente. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Os salmos, eles entoavam a Deus uma adoração totalmente cristocêntrica, que não dava espaço para outro. Também assim tem que ser a adoração da igreja, porque a igreja é a noiva que guarda o mistério de Deus. Aleluia! Deus confiou a você então no seu falar, no seu agir, no seu cantar. Você está decifrando o enigma. Você está revelando ao mundo este enigma. O que o Sansão falou com aqueles homens é muito profundo. Ele fala assim: se vocês não tivessem perguntado a minha noiva, a minha esposa, vocês jamais saberiam a resposta. Se não perguntasse a minha noiva, vocês não iriam saber a resposta desse enigma. Você só sabe a resposta porque perguntaram a minha noiva. Meu irmão, o mundo só vai conhecer a verdade se você pregar. Amém? O mundo só vai conhecer a verdade se você pregar. E como ouvirão se não há quem pregue? Amém? E nós somos chamados por Deus não para apenas ter esse mistério e guardar escondido, não, mas para tornar conhecido, revelar isso, para pregar isto em alto e bom som, anunciar ao mundo a verdade que salva, a verdade do nome de Jesus. Aleluia! Pastor, mas deixa Deus, Ele sabe quem é dele, né? E na hora certa eles vão vir. Irmão, a festa estava acabando, e aqueles homens ali não conseguiam de forma alguma desvendar aquele enigma. Tentaram errar, pensaram, comedor, comida, doçura forte, não. Aí eu fico imaginando quantas teorias eles fizeram. Reuniu-se lá o concílio de sábios, sentaram assim os sábios: vamos entender isso. Do comedor sai comida, doçura do forte. Olha, eu acho que um cachorro comeu o gato e o gato foi lá e comeu o cachorro depois.
Não, mas como? Como que pode um cachorro comer um gato, depois o gato, já sendo morto, comer o cachorro? Isso é mistério. Isso é mistério. Talvez um pregador dizia assim: eu acredito porque é absurdo. Não, vamos fazer aqui uma teoria, vamos bolar um jeito, vamos tentar descobrir o enigma de outra forma e tentar. Eu fico imaginando aqueles homens tentando desvendar o mistério e pensando: como pode isso? Como pode o comedor sair comido, doçura do forte? É como vários concílios da igreja se assentaram, os grandes teólogos, para poder decifrar o enigma. Como pode? Deus é um, mas aparece carpinteiro que é adorado como Deus, mas ele é um, é dois, mas tem também uma pombinha também lá, é dois, é três, é um. O que a gente faz? O que a gente faz? Mas sabe por quê, irmãos? Eles criaram tantas teorias absurdas, teorias que não têm base nenhuma bíblica, é porque simplesmente eles não buscaram a resposta no lugar certo. Não buscaram, foram lá em concílios, buscaram no seu intelecto mesmo. Vamos descobrir. Nós somos inteligentes, nós somos o sabe tudo, né? Vamos desvendar o mistério. Mas quem conhece o mistério? A noiva. Aleluia. A quem eles tinham que buscar a resposta? A noiva. Aí Cristo fala assim para Pedro: você é Pedro, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que a minha igreja ligar na terra é ligado no céu, o que desligar é desligado, Pedro. Aí Paulo fala: olha, se alguém vos pregar outro evangelho, se até se vier um anjo do céu e pregar um evangelho diferente, é maldito, é anátema, não creia nisso. Então eles tinham que voltar e ver: não, vamos ver lá o que os apóstolos escreveram, vamos analisar o que eles falaram, vamos ver, vamos perguntar à noiva. E a noiva de Jesus tem a resposta. Se em vez de buscar resposta em concílios, se em vez de buscar a resposta nas grandes mentes deste mundo, o homem simplesmente tiver a humildade de buscar a igreja, ele vai ter a resposta. A igreja que é ligada na terra, que é ligada no céu, a igreja que é portadora do nome de Jesus. E ele for perguntar, aleluia, ele terá a resposta. Se aqueles grandes homens do concílio de Nicéia, no ano 325, quando se reuniram na cidade de Nicéia para tentar desvendar o enigma, e a grande pergunta era: esse Jesus é Deus ou não é? Alguns, havia ali os arianos, diziam assim: não, ele ser Deus é muita coisa para ele. Carpinteiro ser Deus, não, é muita coisa. Para carpinteiro ser Deus, não, ele não pode ser Deus. Aí os seguidores de Atanásio diziam assim: não, ele é Deus, mas ele não é o Deus Todo-Poderoso. Ele é um Deus, mas ele faz parte da divindade. E naquela controvérsia, as mentes ali tentando desvendar o enigma, aí aqueles monte de teoria. Se um deles abrisse a Bíblia, vamos perguntar o que os apóstolos acreditavam? Vamos perguntar à noiva? Vamos pedir para a noiva nos contar o mistério? Vamos pedir para a noiva nos revelar? Se em vez de buscar nos seus concílios que fracassaram, se contradizeram tantas vezes, eles fossem simplesmente buscar na palavra de Deus, eles iam ver o mistério revelado, iam ver que Deus, Ele não enviou uma segunda pessoa, que Deus não é composto por três pessoas iguais, iam ver que Deus é único, Ele não se divide, mas Deus se manifestou em carne. Aleluia. O apóstolo Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19: Deus estava em Cristo. Deus estava dentro de Cristo. Deus habitava dentro daquele homem, habitava dentro daquele corpo. Não era um Deus habitando dentro de outro Deus. Não tem lógica isso.
Mas as pessoas, em vez de buscar resposta no lugar certo, com a noiva, tentaram buscar resposta em outros lugares. E ficaram ainda mais confundidos, ainda mais perdidos em suas concepções. No capítulo 12 do Evangelho de João, no versículo 39, João 12, 39, nos fala assim a palavra de Jesus: por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam, e eu os cure. Olha só, fala que eles estão com os olhos cegos, o coração endurecido, e eles veem com os olhos, mas não enxergam, e o coração não consegue compreender. Aí o versículo 41 fala assim: Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Isaías disse isso, que o coração, que ficaram cegos, com o coração endurecido, quando Isaías viu Jesus e ele falou de Jesus. Quando foi que Isaías falou isso, de olhos cegos, coração endurecidos? No capítulo 6, versículo 8, Isaías fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Aí Deus responde para ele: vai. Esse povo que eles vão ver, mas não vão enxergar, eles vão ouvir, mas não vão escutar, e o seu coração endurecido não vai se converter. Então esse texto aqui de João 12 está falando lá de Isaías 6. E se você voltar no capítulo 1 de Isaías 6, ele fala assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E aqui nos fala, Isaías disse isso quando ele viu Jesus, e ele falou da glória de Jesus. Aleluia. Isaías, o que ele viu ali foi a manifestação para ele, falando daquela visão, que ele pôde ver a glória de Jesus, e ele falou de Jesus. Mas esse mistério, irmãos, as pessoas estão com os olhos cegos, o coração endurecido, para não perceberem a verdade da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, versículo 3, ele fala assim: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, ele está encoberto. Para os que se salvam, o evangelho não está encoberto, porque Cristo revelou para a igreja. A igreja conhece, a igreja sabe. Nós conhecemos o evangelho eterno, nós conhecemos a palavra da salvação. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aleluia! Aleluia, irmãos. Tem tantas pessoas que pregam o evangelho hoje. Se você sair daqui, vai ver tanta igreja pregando o evangelho. Vão falar do evangelho, mas sabe o que Paulo fala aqui, irmãos? É que o Deus desse século, ele cegou os entendimentos, para que não resplandeça a luz do evangelho. Tem pessoas que conhecem o evangelho, mas não conhecem a luz do evangelho. Não conhecem a luz do evangelho. Em João capítulo 12, versículo 46, Jesus fala que Ele é a luz do mundo, Ele é a luz. Aí no versículo 36 de João 12, ele fala assim: enquanto tendes luz,
creia na luz, para que vos torneis filhos da luz. É o mesmo capítulo. Então eu tenho que ter a luz, crer na luz, para me tornar filho da luz. Se a luz é Jesus, então eu tenho que ter Jesus, crer em Jesus, para que eu possa ser filho de Jesus. Se eu sou filho de Jesus, Ele é o meu Pai. Aleluia. Ele é o meu Pai. É conhecê-lo como Pai. A luz do Evangelho é reconhecer que Jesus é o Pai. Aí está a luz do Evangelho. Aleluia. Aí Paulo fala assim: porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos servos vossos por amor de Jesus. Os meus alunos do IBA, a escola nossa bíblica, eles ficam rindo de mim, que eu falo assim: esse versículo eu gosto muito, porque eu falo isso direto, né? Pastor, você gosta de todos os versículos, mas o versículo 6 do capítulo 4 é um versículo que marca a minha vida. Diz assim: porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz. Eu amo os detalhes da palavra de Deus. Eu gosto de ler a Bíblia e vendo todos os detalhes. Então eu paro e penso: qual foi o Deus que disse que das trevas brilhasse a luz? Aí eu vou lá para Gênesis capítulo 1, quando a terra era sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo. E disse Deus: haja luz. Então Paulo diz: porque o mesmo Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é Ele mesmo, é Ele quem resplandeceu em nosso coração. Esse mesmo Deus que disse haja luz, Ele brilhou em nosso coração. É a luz do Evangelho, brilhou em nosso coração, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Oh, a glória de Deus na face de Jesus Cristo. No capítulo 33 de Êxodo, tem uma história muito importante para você entender isso. Quando Moisés ele está falando com Deus lá no Monte Sinai, e ele fala assim: Senhor, me mostra a sua glória. Senhor, eu quero ver a sua glória. Deus, me mostre a sua glória. E sabe o que Deus fala com Moisés? Moisés, você não pode ver a minha face. Senhor, eu não pedi para ver a sua face, eu quero ver a sua glória. E ele fala: Moisés, você não pode ver a minha face, nem o homem que vê a minha face viverá. Então Deus diz que a glória de Deus é a face de Deus. A face de Deus é a glória de Deus. Se eu contemplar a face de Deus, eu estou vendo a glória de Deus. E se eu ver a glória de Deus, eu estou vendo a face de Deus. Aí esse Deus, Ele resplandeceu em nosso coração para iluminação do conhecimento da glória de Deus, que é a face de Deus na face de Jesus Cristo. Oh Filipe, João 14 diz assim: oh Filipe, há tanto tempo eu estou com você, você não me conheceu. Oh, olha para mim aqui, isso daqui é o que Moisés pediu para ver e não pôde. Isso daqui, Filipe, ó, é que os profetas, eles sonharam contemplar e não puderam, Filipe, mas a vocês é dado conhecer o mistério. Eu guardei para a minha igreja, eu guardei para o meu povo conhecer este enigma maravilhoso. Eu só conto para minha noiva, eu só conto para a minha igreja, eu não vou contar para outra, eu não vou contar para outro. Eu guardei isto para a minha igreja. Oh Deus maravilhoso, é o Deus que nós servimos, irmão.
Amém? O Deus que nós servimos, Ele é tão grande, tão maravilhoso, que Ele guardou o melhor para a sua igreja. Ele guardou para nós o que há de mais precioso na sua palavra. Aleluia. Quando nós temos este conhecimento da palavra de Deus, você pode concordar, achar bonitinho, legal, e não fazer nada em relação a isso. Ou você pode sentir que você precisa viver esta palavra, precisa tomar posse dessa verdade revelada e viver nessa verdade e compartilhá-la com o mundo. Meu irmão, existe tantas pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. A seara é tão grande e são tão poucos os trabalhadores. E Deus, Ele conta com você, Ele conta comigo, com cada um aqui nessa noite, para que nós possamos, como despenseiros de Deus, abrir a porta da despensa e levar esse pão, levar essa palavra, esse pão vivo que desceu do céu, e anunciar ao mundo. Quantos amigos nós temos, colegas de trabalho, de escola, vizinhos, parentes, que talvez nós nunca tenhamos falado deste enigma, nunca tenhamos decifrado para ele este enigma, e talvez ele tenha lá quebrado a cabeça com teorias, e você é noiva e tem a revelação do mistério. Amém? Você é noiva e conhece esse mistério que foi ocultado, como Paulo fala em Romanos 16:5, né? Foi ocultado desde a fundação, mas revelado nesses últimos tempos. Amém? Você, igreja, é o despenseiro de Deus que guarda o seu enigma. Deus confiou a você, então conte isso para as pessoas. Conte isso e compartilhe a palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu queria louvar o Senhor nessa noite, amém? Eu queria cantar, como Davi falou aqui no Salmo 49, eu quero decifrar o enigma em canção, amém? Eu quero decifrar em canções o maior mistério revelado para nós, amém? E nesse louvor, ele tem a intenção de simplesmente trazer em forma de canção uma explicação de tudo que nós falamos aqui, desse grande mistério que as pessoas hoje têm vivido escondido, mas nós temos a resposta, nós conhecemos o mistério. Eu posso tocar, meu querido? Não sei se você conhece não, tá, que é meu, mas glória a Deus. Um dia em Belém, um menino nasceu, filho de Maria, simplesmente um plebeu. Não tinha parecer nem formosura, e olhando para ele, beleza não podia ver. Mas no livro santo está escrito que aquele corpo era de Deus o Filho. Mas seu Espírito é o Pai eterno, Criador do universo, o único Deus. Ele era Deus manifestado, o Pai revelado.
mistério revelado para o mundo ver. Não podem ver a beleza. Um só Jesus, dupla natureza. Em sua humanidade, Jesus é o Filho. Em sua divindade, Ele é o Pai. E no livro santo está escrito que a sua humanidade era de Deus o Filho. Mas seu Espírito é o Pai eterno, Criador do universo, o único Deus. Ele era Deus manifestado, o Pai revelado, pagando o preço da nossa redenção. Mas seu Espírito é o Pai eterno, Criador do universo, o único Deus. Ele era Deus manifestado, o Pai revelado, pagando o preço da nossa redenção, pagando o preço da nossa redenção. Glória a Deus, aleluia, aplaudindo o nome desse Deus que é santo, que é maravilhoso, que é bendito. Aleluia. Nós conhecemos este mistério e nos alegramos de ter esse conhecimento tão maravilhoso. Amém? Que Deus possa abençoar a cada irmão, em nome de Jesus. Irmãos, pastor Kleber, nós estamos com um livro, Vara de Amendoeira. Esse livro, o Senhor, a mensagem que Deus me concedeu, e não tem fins lucrativos, irmãos. Eu estou vendendo para poder comprar, para publicar o outro livro que o Senhor me deu. Então, vamos que quiserem adquirir, está lá no final da igreja, na mesa lá, é R$10 quem quiser contribuir, amém? Esse livro nos fala sobre o que Deus está disposto a fazer para que você nunca desista, amém? Pastor Kleber, em nome de Jesus. Glória a Deus.